Oi, meu nome é Cauana Mestre. Meu nome é Licene Garcia. E eu sou a Ana Sui. Esse é o nosso podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, literatura, arte, cinema, temas cotidianos E o que mais estivermos a fim de dizer. Qual a diferença entre amor e paixão? Ai. Essa é uma pergunta cabeluda. Essa é a pergunta da vida, né? Exatamente. Será que eu amo ou será que eu tô apaixonada, né? Aham. É amor ou é só apego? Né? Tem essa. Tem essa também. Será que um dia eu já amei alguém? Amor ou carência? Sim. Amor ou narcisismo ferido? Amor ou costume? Costume, Né? essa é boa. Mas eu tô aqui pensando que também acontece muito de uma ideia confusa entre amor e paixão, né? Quer dizer, se confundir o amor com a paixão quando se está apaixonado. E aí, o que vocês acham que quando a gente está apaixonado, a gente está amando em alguma medida? Eu tendo a pensar que amor e paixão não são a mesma coisa, mas também não são coisas radicalmente diferentes, né? A ponto da gente pensar, a ponto da gente pensar que é ou um ou outro. Agora acabou a paixão, daqui para frente é amor somente, né? Dizem que dura 3 meses, eu já ouvi falar. Então, daí no terceiro mês, né, e um segundo já está se transformando 90 em dias. Já virou 90 amor. dias igual a segunda dose. Deu 90 dias. Tá dito. Mas é interessante isso que você coloca, né? Será que o amor é a segunda dose? Né? Acho que talvez Bom, dê tem pra gente que pensar tá por tomando aí, reforço, né? Talvez o amor seja algo disso, né? De uma segunda dose que não cansa de precisar, em alguma medida, de reforços. E em alguma medida da primeira, né? No sentido de que o amor precisa não, né? Precisa não é uma palavra justa, mas de que é bom para o amor quando ele pode pensar um pouquinho da paixão de vez em quando, né? Reinventar alguma coisa e tocar de novo esse campo da paixão, que é um campo justamente de uma invenção, de uma criação, né? Quando se está apaixonado, se cria. Aí vamos falar, nossa, os maiores escritores, os maiores artistas, né? Tem sempre isso em torno de um amor, quantas coisas foram criadas, produzidas e realizadas, né, por pessoas apaixonadas. Sim, e até porque é isso, né? De que acho que na paixão já existe aí um embrião do amor, e o amor talvez não possa se curar da paixão sem deixar de existir, né? Em alguma medida é preciso voltar a se apaixonar de tempos em tempos, né? Que nem a análise que o Freud recomendava que os analistas voltassem para análise a cada 5 anos, né? De certo modo, é preciso encontrar continuamente com algo da paixão que não é, né, contínuo, no sentido de uma constância, né? Mas que vai e volta e se reinventa, porque eu acho que a paixão tem muito a ver com o narcisismo, né? E aí eu acho que a gente tem... Eu acho que na paixão tem, né, uma completude narcísica, essa coisa tão gostosa que é a gente encontrar com supostamente uma parte da gente mesmo no outro, etc e tal. E o amor tem a ver com esse esburacamento narcísico, com essa perda narcísica, que não é sem, de vez em quando, ter algum tipo de retorno narcísico, de algum tipo de investimento, né? Senão ninguém suporta estar com um outro que é radicalmente diferente o tempo inteiro. Aí não tem identificação, é difícil, né? Ter identificação. Eu acho que tanto é importante a gente ter uma identificação, quanto é importante a gente sustentar a diferença. As duas coisas são
igualmente primordiais para as Eu acho relações, que né? Para os eu laços. acho que é isso interessante que você coloca, Cal, que daí é isso, não se trata de jogar fora as identificações, mas de saber ao que se identificar. Que traço é esse que você vai tomar, né, do outro para se identificar, não como uma cola, Isso. mas justamente podendo se servir disso. Que aí é um outro modo de fazer laço com o outro. Sim, é tomar a identificação como identificação, como inspiração, talvez, como Uma admiração. referência. Exatamente, né? Mas não como mistura, como cola, né? Como uma coisa que não sabe onde começa um e termina o outro. Mas aí, pensando nisso, de o amor poder, de tempos em tempos, tocar alguma coisa da paixão, o que acontece com casais que não se apaixonaram? Vocês já escutaram isso? Né? De amigas, amigos. Algo de, assim, não houve aquela paixão. Aquilo que eles entenderam como paixão, né? Essa coisa fusionada, essa coisa, né, caótica até em certa medida. E aí, não sei, às vezes de uma relação de amizade se inicia uma parceria amorosa sem passar por esse campo da paixão. Eu acho que é aí que a gente entra num ponto que é pensar que toda parceria é uma parceria sintomática. Então, o que tem aí entre dois sujeitos é o sintoma de cada um. E não necessariamente, talvez possa, né, um encontro entre duas pessoas precisa passar por esse campo do apaixonamento, mas justamente ali de que cada um encontra no outro alguma coisa que, né, possa estar buscando aí. E De aí, certo modo, não é? Já não toca ali? Dá uma chegada na paixão? como assim? No sentido de encontrar no outro algo que lhe serve, que tem algum efeito, porque essa coisa de casais que dizem que nunca se apaixonaram, né? Não sei se casais falam, não sei se eu escutei isso já de um casal, né? Mas uma pessoa do casal, pelo menos, dizer que acha que nunca se apaixonou, que não teve paixão, enfim. Às vezes eu acho que vem, assim, de uma certa idealização do que seria paixão, e às vezes no sentido de uma certa ideia de que se apaixonar pelo fulano ou pela fulana é que foi paixão, e aí outra coisa não seria, porque não foi daquele jeito, foi diferente. Não sei, eu acho que a paixão, na medida em que ela é irmãzinha do amor, né? Ela, de certo modo, não se repete também, né? Não é a mesma coisa, a mesma paixão que se tem por uma e outra pessoa. Não tem uma referência, a gente brinca isso de, né, 3 meses e tal, mas não tem uma referência, uma cartilha, uma regra. Sim. Né, para isso. De fato, cada parceria tem um ponto de partida. Isso que é legal, né? E é para isso, talvez, para esse ponto de partida, não como vamos voltar ao que éramos, mas vamos nos lembrar de algo daquilo que nos animou a estar juntos. E aí fazer alguma coisa com isso de tempos em tempos. É claro que isso também não é calculado, né, gente? É uma coisa que vai acontecendo na vida, assim. Né? Embora, lógico, a gente possa calcular enquanto casal, fazer uma viagem, né? Coisas assim, jantar, fazer coisas... Reacender a chama da paixão. Isso, claro, né? Mas no fundo eu acho que a gente vai dando referência para isso, mas no final das contas não é isso que anima ou que reanima. Não. Eu acho que no final das contas o que é completamente incalculado, né? Imprevisível. De repente se aparece com alguma coisa, por isso que acho que tem muita relação, às vezes não é nem com o fato de que aconteça algo, mas é de poder saber ler, extrair alguma coisa para além daquele pequeno ato, daquela pequena palavra, daquele olhar tão usual, né? E extrair uma certa novidade naquilo que é cotidiano. De poder recolher surpresas, né? Nisso que é tão comum, que vai se tornando comum, ordinário mesmo, né? Porque, enfim, é isso. 2 pessoas
vivendo juntas, morando juntas ou não, mas vivendo juntas, né? Uma vai ficando cada vez mais conhecida para a outra. E aí acho eu que tô lembrando manter que... o campo da surpresa nesse encontro, nisso que, né, entre dois, vai se tornando muito conhecido, muito ordinário, muito do dia a dia, é que é a grande novidade, é o grande esforço de invenção, né? O que fazer desse dia a dia para que não seja somente uma série de dias um depois do outro. Uhum. E aí que tá, né, Li, que eu acho que, assim, esse é o exercício do amor, mas como não é um exercício calculado, estratégico, né, planilhado e tudo mais... E que também não tem fórmula. Exato. Então, não é uma coisa que, assim, não basta esforço, né? E aí eu acho que a gente entra numa coisa interessante, que é a paixão, em alguma medida, é isso que, assim, ela acontece, né? E embora as pessoas façam todo tipo de tentativa de nomear algo do que acontece ali, eu olhei para aquela pessoa porque o jeito como ela falou daquele livro, o jeito como ela tocou aquela música no violão e etc. Mas no fim das contas é insondável, a gente não sabe. É um encontro né? Entre dois inconscientes ali e alguma coisa acontece. Então não tem esforço. E aí o amor? Depois, né? O que vem depois? A vida a dois. Precisa de um tanto de esforço, um tanto de cuidado, um tanto desse exercício. E acho que tem mais a ver com cuidado do que necessariamente com esforço, né? Porque ainda que a pessoa esteja disposta a fazer muitas renúncias, a abrir mão de uma série de coisas, a se esforçar demais, acho que quando a coisa cai no campo do esforço é porque está custando caro demais, né? E eu fico pensando que talvez tenha a ver com alguma coisa que é da ordem de algumas renúncias, claro, mas que vem com uma pegada de uma certa facilidade, uma pegada de uma certa naturalidade, no sentido de que é um preço que se paga querendo pagar esse preço mesmo. Perde para ganhar, né? Você consente perder para ganhar. É que você suporta abrir mão de tudo para ter um pouco. Né? E aí eu acho que vale só pegar isso que está falando, que abrir mão de tudo não é abrir mão de tudo, literalmente, né? É abrir mão de supostamente ter tudo. Sim, dessa completude, ideal, né? Da isso. completude, da complementariedade, né? De que se vai encontrar numa parceria amorosa tudo no outro, né? Que esse outro... tudo já está negado. Né? Já. Exatamente. Nascemos daí, já está negado. E mas é isso que a gente tenta o tempo todo não querer saber, né? Da divisão. Exatamente. Exatamente. E acho que é daí, né, desse não querer saber da divisão, que a gente tem a quantidade de casos, né, que a paixão nem sempre vira amor, né? Na verdade, o mais difícil é a paixão, de fato, poder se consolidar nesse tanto de amor que existe no apaixonamento, do que ela, de fato, ruir, né? E aí tem uma coisa também que eu fico pensando, é que a gente, enquanto cultura, a gente supervaloriza as paixões. Né? Porque eu acho que é isso, tem essa concepção já arcaica mesmo, se a gente for pensar, de que quando se está habitando o território da paixão, a vida é outra, as coisas são mais coloridas, embora sejam mais sofridas também, né? Porque as paixões, gente, elas trazem um tanto de angústia que não é pouco. Carrega uma ambiguidade que vamos combinar, né? Sim, mas aí é que tá. Essa ambivalência da paixão é muito valorizada, porque daí, de fato, né, desse lugar se pode nascer muita coisa, se pode criar muita coisa. As pessoas fazem muitas coisas com isso. Não é raro a gente perceber no modo como uma amiga chega para o almoço, tá apaixonada, não é? Tem um jeito de olhar, tem um jeito de dizer das coisas, tem uma coisa diferente. E aí tem uma supervalorização que
o que eu noto é que quase como se automaticamente se menosprezasse o que não é do campo da paixão. Sim, porque paixão é gozo, não é? Então, tanto no sentido do encanto, do frio na barriga, da declaração de amor, da espera, quanto da espera boa, né? Digo, da espera de quando se sabe que algo está para vir mesmo, quanto do oposto, né? Vide o tanto que a nossa música encontra aí uma propagação muito potente no campo da sofrência. Até ontem, né, Eli, a gente estava assistindo a fala do Marcos André, e aí ele falou várias vezes essa palavra, e eu achei um barato ele usar sofrência, porque exatamente, né, é um sofrimento, é outro sofrimento, né, gente? É outra dor, é dor de amor, enfim. É outra coisa. Merecia uma palavra, né? Como essa. Super, super. Porque aí a gente tende a dar uma dignidade para esse sofrimento, né? Ele é enaltecido, tem um certo Só amor. sofri porque amei, né? Amei com todo o meu ser. O sinônimo de amar é sofrer. Quem não sabe cantar essas músicas? O quanto elas atravessam a nossa própria constituição mesmo. A nossa própria história. Quem não sabe cantar evidências? Quer dizer, talvez eu esteja sendo cringe. Não, mas os jovens tem acho toda que uma geração aí que acho que não vai saber do que Não, tá eu falando. acho que os jovens eles já reatualizaram já essa canção aí. E deve ter outra versão para isso. Deve. Ah, sim, sem dúvida. Marília Mendonça está aí para isso, né? Gente? Não tem comparação. Marília Mendonça né? Eu acho que é a rainha da sofrência. Sim. Mas eu tô me lembrando que até recentemente, não faz recentemente, não, o meu recentemente é, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu me lembro que numa universidade onde eu trabalhava, os alunos se uniram e eles estavam cantando evidências em galera, assim, tipo, muitas dezenas de pessoas, assim, né? Pré-pandemia, claro, tocando no violão e a galera cantando, eles sabem, sim, evidências ultrapassa o tempo. Ela é uma música sempre atual. Sim, porque fala disso. Sim. Né? E é interessante, assim, porque eu estava até pensando, agora estou lembrando do texto que eu escrevi sobre o livro da Natália Timmerman, né? Então, assim, o copo vazio. Claro, ela faz toda uma atualização, né, contemporânea mesmo, do que é uma mulher abandonada, do que é o abandono e tudo. Mas isso que eu acho bonito, a essência dessa dor, né, que agora a gente tem uma palavra para dar, que é sofrência, não muda tanto, né, gente? É uma coisa assim, você pega livros ali, sei lá, do começo do século XIX, né, e assim, e as mulheres, os autores e as autoras falando também dessas dores, né, do fim de uma paixão, do fim de um amor. Então, por que a gente então tem... A gente chega, né? Não, eu ia fazer uma pergunta, assim, por que então a gente tende a pensar sempre o amor e dor como duas coisas que tendem a caminhar juntas? Talvez por isso que a gente estava dizendo, de que para sustentar uma parceria amorosa é preciso perder. E nem sempre perder, mesmo sendo um perder para ganhar, né, as perdas elas podem trazer dor, podem trazer sofrimento, angústia. E o perder para ganhar é um saber só depois se deu certo, né? Se ganhou mesmo. É uma aposta, né? Exatamente. Não é como se fosse uma compra, né? Que você tem que... Mas, gente, mas o que é? O que é garantido? O que não é em retrospectiva? Nada. É só depois que a gente... Exato. Mas também que só se elabora depois para quem fica, né? Para quem fica. Exatamente. E aí, Ana, você falou de morte, e aí eu tô lembrando de uma frase que... Eu acho que eu já até falei disso aqui em algum episódio,
mas é uma frase que sempre que fala amor e dor e tal, eu me lembro dessa frase, que é citada pelo Bauman, mas não é dele, agora eu não me lembro quem é que ele cita, e que assim, que nada é mais parecido com a morte do que o amor realizado. Então, o quanto talvez aí esteja a pista dessa associação entre amor e dor, porque é preciso deixar o ideal escapar. Isso. O ideal do amor, ele vai ter que escapar. E isso senão, é muito difícil de perder. Se realiza. Por isso que tem gente que soma uma série de paixões, porque aí continua mantendo sempre o ideal de que um dia vai aparecer tal coisa. Não deu? Próximo. E assim vai. Então, talvez a dor esteja justamente em poder renunciar o ideal para poder apostar em algo que é sem garantias. E que acho que daí não se trata nem da dor, porque se trata, na verdade, de um baita de um alívio, né? Mas é a fantasia de que isso vai implicar em dor. Sim. É a dor do senso comum, né? Uhum. Sim, é a dor disso. Eu fico pensando que essa talvez tenha sido a grande invenção do Lacan, quando ele fala de amor. Porque o Freud tomava o amor muito associado à repetição, Uhum. né? Até pensando na repetição de uma história edípica e tudo mais, né? E aí o amor ficava Lacan sempre num campo do imaginário, desse outro que vai vir me dar aquilo que me falta, né? Exatamente. Uhum. Essencialmente narcísico. E o Lacan, ele abre esse circuito para introduzir algo da alteridade, que é o que pode trazer uma surpresa, né? Então, para o Lacan, o amor está no campo da invenção. Sim. Ele não está associado à repetição, mas senão justamente há uma invenção. Por isso que ele vai falar do amor como causa, né? Que aí é justamente esse o ponto de um amor como causa para alguma coisa, de alguém, do amor enquanto isso que toca no vivo de cada um, né? Então que pode aparecer aí não somente numa parceria amorosa, mas em qualquer escolha que o sujeito faça. Uhum. E aí que eu fico pensando, será que na paixão já não tem um tantinho de amor, mesmo que depois acabe? Porque os amores acabam, né? Não são só as paixões que terminam. Uhum. Amores acabam também. Desculpa aí, gente, quem está escutando isso em plena segunda-feira de manhã. Más notícias. Tanto o amor quanto a paixão pode vir a acabar. É engraçado porque assim, e você vai sobreviver, disso, tá né? bom? Aquelas assim. E você ainda sobrevive. Vamos fazer uma sessão de autoajuda básica aqui, né? Aquela coisa que as mães falavam pra gente, ninguém morre de amor, né? Assim, que às vezes é isso que a gente precisa escutar lá na adolescência e tudo mais, né? Assim, vai passar, sabe? Aquelas coisas bem, né? Porque, gente, passa mesmo, né? Então, às vezes, assim, não tem outra coisa a ser dita senão essa. E a questão aí é isso, né? Vai passar, mas faz o quê enquanto isso? Sim, aí é o trabalho, atravessa, não tem como escapar. E é um luto, né? Porque é isso, Total. É recolher justamente aí, né? As fantasias que construiu, os ideais que construiu, as identificações que foram construídas, poder reconfigurar e fazer alguma coisa, né? Justamente com os restos que ficou dessa parceria. Porque restos é isso, é o que vai que ficar. Fez marca. Isso. Uhum. E é interessante marcar, né, que esses restos que ficam, eles têm relação com os restos que a gente já entrou nessa, né? Porque a gente não é como se a gente já não fosse feito de restos antes, né? Mas a gente se reencontra com esses restos que nos constituem. Isso. Com surpresa. Uhum. Ah, E é como saber do fim. Todo mundo sabe que as coisas podem acabar.
grande parte do assombro, né, que se pode sentir com a paixão, e a angústia vem daí, né? Quer dizer, amar alguém, estar apaixonado por alguém, é saber que perder esse alguém dói, vai doer. Sim. Né? Então, é um assombro. Então, todo mundo sabe, mas é querer viver algo como se não soubesse disso. Sim. E o que vocês acham disso, que daí fica assim, ai, não cria expectativas? Eu acho uma bobagem sem fim. É a Como se lógica, fosse possível. e é uma lógica do individualismo, né? Dessa coisa de, você precisa se amar primeiro, né? As mulheres que se amam muito maravilhosas, que não dependem de ninguém, né? São as que causam desejo no outro. E aí tem toda uma produção, uma arquitetação, uma tentativa de cálculo para isso, de alguém que, de fato, se fica nessa posição, fica absolutamente solitário. Como é porque que faria como se para se apaixonar? envolver com alguém sem se deixar afetar pelo outro, né? Exatamente. E sem idealizar alguma coisa sobre uma possível parceria com essa pessoa. Como? Não tem possibilidade nenhuma aí. Claro, como viver sem fantasia? Porque expectativa é um nome para fantasia, né? Exatamente. Que é a fertilidade das relações. Sem expectativa, a gente não levanta nem da cama todo dia, né? Não, gente, Pelo não amor de faz Deus. nada. O Freud escreve, acho que no texto Eu e o Isso, se não me engano, que a gente não tem inscrição no psiquismo para a morte. E acho que essa não se trata só da morte última, mas da morte do amor. Como é que a gente pode amar se a gente realmente souber que esse amor vai acabar? Será que é possível, inclusive, um amor se prestar à condição de amor, sabendo que o amor acaba? Então, é preciso se deixar equivocar para poder amar. Como me lembra viver, até do próprio nome do seminário do Lacan, os não tolos erram. Né? É preciso ser tolo para amar. É preciso ser tolo para viver. E aí tem muito essa pergunta nas sofrências, né? Por que eu sou tão tola? Por que eu me deixei enganar, né? Por que eu fiz essa burrice? Será que eu sou burra? Será que eu sou tola? Será que eu sou, né? Palhaça? Me fiz de palhaça e etc. Mas eu acho que tem alguma coisa também que tem muitas pessoas que amam muito mais a ideia do amor do que propriamente se propõem ao encontro com alguém. Eu vou te dizer que são poucas as que não amam mais a ideia do amor. Sim. E aí, puxando para uma releitura aí do campo do amor na maternidade, eu acho que também tem muito disso, não é? Porque eu fico pensando no quanto tem essa coisa desse movimento de dizer eu odeio ser mãe, mas eu amo meu filho. Né? Mas o que é ser mãe, então? O que é ser mãe se não for amar o filho? Exato. É claro que entendo que com isso tem toda uma legitimação do discurso que coloca aí toda uma destituição, uma decepção em relação ao enaltecimento desse ideal que seria a maternidade, não da maternidade propriamente dita. Então a gente volta sempre no mesmo ponto, né? São os ideais que estão na base e na potência da sofrência. Quanto Credo, maior mas aí a essa gente está virando um podcast muito pessimista. Todo episódio a gente está falando isso, gente. Vamos, né? Vamos rever esses ideais aí, né? Vamos lá. Mas é isso, né? Não é perder ideal e não construir nada no lugar, né? Rever o ideal, como você colocou. Exatamente. Rever a nossa posição diante dos nossos ideais. Né? Acho que é isso, poder de alguma forma subverter ou inventar um outro jeito de estar na frente daquilo que a gente coloca como ideal. Porque aí é a mesma coisa com o semblante. Não se trata da gente se desfazer dos semblantes, mas sim da gente poder se servir deles. O problema é que a gente, em muitos momentos e com muitas coisas, a gente veste a roupa, né? Veste a roupa e não tira mais, como naquele conto do Machado de Assis.
Veste a Sim. roupa Né, e em acha que que é pele. Uhum. em que o alferes, né, do conto do Machado, o espelho, ele para na frente do espelho, e quando ele está sem a roupa de alferes, ele não vê nada, ele só vê um vulto. E aquilo vai dando a ele uma angústia extrema, ele vai vivendo uma experiência de extremo horror, e quando ele decide colocar a roupa de alferes de novo, ele se vê inteiro. Mas é igual o Lacan no Seminário 20, quando ele fala que o Papagaio. hábito, não, do hábito e do monge, que o monge ama o hábito assim como o hábito ama o monge, e o monge sem Exatamente. hábito não é monge. Exatamente. Só existe monge porque existe o hábito. Uhum. Então, talvez seja justamente isso, poder tratar os ideais de um outro lugar, também é poder dar um outro lugar para o outro. Não justamente como esse que vem aí também para consolidar esse meu lugar idealizado, essa coisa idealizada, essa completude no amor, Sim. mas que eu posso incluir o outro como uma alteridade também. Isso. E aí me vem, que a gente estava falando agora há pouco, que isso serve muito para as parcerias amorosas, inclusive para as paixões, né? Porque então, por exemplo, isso que eu dizia das pessoas que dizem, não chegou a ter uma paixão porque, sei lá, éramos muito amigos, e aí a coisa aconteceu, e daí da amizade já fomos pro amor, enfim. Que é isso? Bom, mas o que é para cada um estar apaixonado? Né? É perder completamente a noção de si e a noção do outro? É estar completamente fusionado? É não querer nem por um minuto ter um tempo e um espaço que não seja colado a essa outra pessoa? Será? Será que é isso? Será que é assim para todo mundo? E o que é isso, né? Da amizade passando direto para o amor. Amizade não é já Uma relação própria modalidade amorosa? de amor? Isso. E aí acho que a gente coloca a questão da sexualidade mesmo no caminho aí, que é o que vai marcar uma radicalidade da diferença, né? Exato. Embora existam relações que passam, né, pelo sexo e pela sexualidade e continuam, pelo menos nomeadamente, seguindo no campo da amizade. Uhum. Aí que tá, né? É essa multiplicidade de experiências. Isso que é o incrível da subjetividade. Por isso que é bonito, né? Vocês já escutaram alguma pessoa na clínica falando igual a outra? Não existe, gente. Pode ser uma história parecida, conheceu na balada, ou foi no encontro às cegas, ou foi no aplicativo, mas não a adianta. costura é singular. Muito, muito singular. Uhum. E aí a gente cai nesse impossível de dizer o que é amor, o que é paixão, o que é amizade, quando é que uma coisa vira outra, quando é que a outra coisa desfaz e vira uma, e o que é que sobram dos sujeitos que entraram. Tudo é possível. Sim. Tudo é possível, E aí a gente ficou até agora falando para não responder nada, então. Para concluir que não é possível concluir sem considerar os restos com o qual cada um entra numa história. E com os restos, o que cada um vai poder construir de novo, e de novo, e de novo, a cada vez. E tem o outro, né? Porque isso não se trata de uma experiência que se faz sozinho, né? Tem sempre algo do outro. Sim. E que às vezes a gente tende a excluir, achar que, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse não feito aquilo, se eu tivesse respirado assim, né? Que acho que o próprio livro da Natália Timmerman, no Copo Vazio, que a Cal estava falando, ela vai passando tanto por isso, né? Por essa tentativa de responsabilizar a si mesma, de se culpar, tentando entender o que foi que aconteceu. E é isso, né? O outro é outro. Sabe lá o que aconteceu. Em algum momento é preciso se dar conta, às vezes, de que, bom, eu não sei porque o outro me deixou. Uhum. O fato é que ele me deixou.
Talvez nem ele saiba, né, por que ele foi. E Eu a acho que gente- essa é uma pergunta importante do livro da Natália, né? Uhum. Que é assim, qual é a associação, qual é a ligação entre o abandono do outro, né? Ou a forma como o outro faz comigo, o que ele faz comigo, como ele me trata, e a minha decisão de permanência. E aí eu não estou excluindo a possibilidade de que existem, sim, muitas pessoas que são, né, cruéis e tudo mais, não é disso que se trata, mas da gente poder, de alguma forma, olhar para a posição que a gente tomou, né, nesse lugar, nessa situação. E o contrário também, né? Porque a gente não sabe nem por que o outro vai e nem por que o outro fica. Por que o outro ficou e continua ficando? Encerramos com um ponto de interrogação, com o mesmo que a gente começou. Um pouco retorcido, mas ainda assim Uma um ponto de interrogação. interrogação.